Meu filho fala palavras pela metade ou fala só pedaços de palavras. Gente, vamos lá. Na progressão do desenvolvimento da linguagem, o primeiro passo é a criança começar a identificar coisas, né? Objetos, pessoas. A linguagem ela começa pelo substantivo. A criança não adjetiva, não traz um verbo, uma preposição no primeiro momento da sua linguagem. Ela vai começar pelo substantivo, tá bom? Primeira coisa. Outra coisa é que essa articulação das palavras não vai ser perfeita no primeiro momento. É óbvio e é extremamente natural que ela, no início, seja monossilábica, que tem apenas uma sílaba. Então, carro vai ser K. Água pode ser A. Ou a mamadeira pode ser deira. D. Né? Tudo bem. É normal. Uma coisa que tem que ter e que às vezes não acontece, porque tem outra coisa chamada lalação, que acontece antes da linguagem. Por volta de 9 meses de idade, as crianças começam a repetir sílabas, tipo ma, 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 da, cacá, da, ba, 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 e não tem nenhuma compreensão, articulação, nível de cognição, de inteligência para a linguagem. Isso não é ainda falar. Muitas famílias confundem, acham que seu filho está falando mamãe porque ele fala mamamá, mamá. E qual é a diferença? Qual é a necessidade, como eu vinha falando? Que essas palavras têm um contexto de nomeação. Eu posso chamar a água de A, simplesmente A, ou a mamadeira de D. Só que a criança precisa olhar para o objeto, né? Às vezes apontar ou ver o objeto, você mostrar o objeto, você lembrar, né, sobre a situação, ou um desenho, um livrinho, e ela, neste momento, olha para o objeto e fala, mesmo que seja a amada, o monossílabo lá, tá? Precisa ter, então, essa cognição, porque a linguagem faz parte da inteligência humana. É um dos elementos da cognição humana, da capacidade de pensar. Então, não existe falar, não existe palavras sem essa ligação com o raciocínio. A criança tem que olhar para o objeto e nomear esse objeto, tá? E aí, então, com o passar do tempo, essas palavras que são articuladas monossilabicamente vão começar a ser elaboradas. Aí vai para 2 sílabas, aí a mamadeira que era D passa a ser deira, dea, aí depois passa a ser dedea, até chegar na mamadeira, né? Madeira, ele pode contrair os fonemas, inventar uma nova palavra, mas vai aumentando o número de sílabas, né? Continua essa relação de ver o objeto, de associar, e a articulação vai melhorando. Isso é outra coisa também, diga-se de passagem, muito importante. Essa criança não vai poder ficar no monossílabo eternamente. Normalmente, em torno de 2, 3 meses, é um momento que essa fase muda. Então, se a criança começou a linguagem monossilábica, está tudo certo, está nomeando, como eu citei aqui no vídeo, e passa 3 meses, 4 meses, e essa criança continua da mesma forma, sem nenhuma melhora de articulação, calma aí, vamos vigiar. Com o passar do tempo, essa articulação tem que ir melhorando. E outra coisa, para aumentar mais ainda esse vídeo, o número de palavras também tem que ir aumentando. Antes se falava 3, 4 palavras, passa a ser 10, até chegar no momento que faz 20 palavras, o repertório de palavras, da mesma forma que eu falei aqui, com significado, nomeando, tem que ir aumentando. Isso eu acabei de relatar aqui a história, a progressão de um desenvolvimento de linguagem normal numa criança, tá? Então, se seu filho está seguindo isso, tá tudo bem.
Se está parando ou se tem alguma coisa diferente do que eu falei aqui, se liga que isso pode ser um atraso de fala.